Uma boa tarde a todos. Agradeço em nome da AMIDF a todos aqui de Cuiabá pela oportunidade de nós nos encontrarmos aqui hoje reunidos para podermos discutir um pouco a respeito de como vai a saúde do nosso sistema de saúde. Como que o profissional precisa se posicionar da melhor maneira possível, levando em consideração o seu paciente e tudo aquilo que o envolve. Nosso tema de hoje, humanização da saúde e espiritualidade, como todos os palestrantes que nos antecederam nas suas palestras, disseram que a espiritualidade é um núcleo importante na condução do ser. A doutrina espírita nos oferece este belo conceito, justamente porque nós temos que olhar o outro, sendo ele o profissional de saúde ou o paciente, como um ser integral. E o ser integral, como todos nós sabemos, faz parte tanto no corpo físico, como no seu espírito, como no seu perispírito. Então é importante que nós possamos nos recordar sempre de quando atendemos alguém, nós não estamos utilizando a observação da parte, mas nós estamos utilizando a observação do todo. E isso deve nortear os nossos caminhos. Nós faremos inicialmente uma abordagem colocando então alguns pontos que nós faremos a discussão. Primeiro, nós vamos fazer algumas definições de religiosidade e espiritualidade. Depois nós faremos o acolhimento do paciente nos ambientes ambulatoriais e hospitalares. Depois nós abordaremos em específico o tema espiritualidade, os sentimentos envolvidos na condução de um tratamento e, por final, os impactos positivos da humanização da saúde, tendo a visão do paciente como um ser integral. Se nós formos definir a saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é um completo bem-estar físico, mental e social. Isso é o que a medicina reducionista, a medicina que enxerga a parte e não o todo, ela vai fazer este conceito. Porém, nós que já temos uma visão do ser integral, que não é apenas a parte, e sim o todo, a saúde, então, é um completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Para isso, nós precisamos sempre nos ater ao conceito de como essa criatura adoece ou de como essa criatura se mantém saudável. O componente espiritual, como todos nós sabemos pelos conhecimentos da doutrina, ele simplesmente amplifica tudo aquilo que o ser pensa, sente e com que ele compartilha, seja no seu núcleo familiar, seja no seu núcleo pessoal. E com isso, nós vamos falar a respeito de uma escala, né, que, como foi dita já aqui mais cedo e no dia de ontem, uma escala que foi traduzida pelo nosso colega o Giancarlo Lucchetti, a versão de religião e as suas características. Então, religiosidade é o quanto o indivíduo acredita, segue e pratica uma religião. Essa religiosidade
pelo Dr. Harold Koenig, traduzida no seu trabalho na Universidade de Duke, ela pode ser organizacional, ou seja, quando o indivíduo participa na igreja ou no templo religioso das suas atividades de crença. Ou ela pode ser não organizacional, ou seja, ele não precisa estar restrito a um ambiente físico para praticar a sua religião. Ele pode rezar, pode ler livros religiosos, assistir a programas religiosos na TV. Tudo isso satisfazendo o seu núcleo de compreensão da sua religião é extremamente válido. No livro, também do Dr. Harold Koenig, ele vai definir espiritualidade como uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim da vida, aos seus sentidos, sobre as relações com o sagrado ou transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formação de comunidades religiosas. E partindo especificamente para o nosso tema da humanização, nós precisamos fazer a definição. A humanização, então, é um processo que permite a criação de condições melhores, mais humanas, para os trabalhadores utilizadores de um serviço ou um sistema a partir de mudanças conceituais de como lidar com o próximo. Humanizar a saúde também significa que as mentalidades dos indivíduos vão sofrer mudanças positivas, criando novos profissionais mais capacitados que melhoram o sistema de saúde. Então, quando nós falamos em humanizar a saúde, nós estamos falando de propostas que não envolvem apenas o ambiente físico, mas que ele envolva principalmente de como o profissional de saúde enxerga, trata, acolhe, ampara o seu paciente. Esta é uma imagem extremamente expressiva de Sebastião Salgado, um grande fotógrafo que nós temos o privilégio, de ter aqui no nosso país. Ele retrata, então, nesta imagem, muitas vezes, a imagem daquele que chega ao serviço de saúde. Por quê? É uma imagem que retrata a dor do paciente, a sua insegurança, o seu medo, a sua angústia. Uma mãe que se defronta com dificuldades, não só de origem material, mas principalmente dificuldades em que está envolvido o sentimento, é uma mãe que geralmente carrega sobre si um peso. Se nós formos olhar no olhar desta mãe, vocês vão observar que existe muito mais do que o sofrimento. Existe uma angústia, existe uma dificuldade de estar inserida para resolver os seus problemas. Além disso, traz o seu desconforto físico, traz as suas queixas, traz os seus sintomas, a sua insatisfação, muitas vezes, com tratamentos anteriores, porque nós sabemos que vários pacientes pulam de ambiente em ambiente ambulatorial ou hospitalar para resolver o seu problema e muitas vezes ele assim não consegue. E além disso, para somar, traz o desamparo familiar e muitas vezes conflitos psicológicos, tanto os pessoais quanto familiares. E por outro lado, quando o médico recebe o paciente no serviço de saúde, nós vamos ter aí, praticamente, em se tratando de um ambiente de serviço público, e nós sabemos que o serviço público no nosso país precisa ser repensado e reorganizado, aquele paciente para o médico, ele é mais um
marcado numa extensa agenda previamente de meses, né? Às vezes você chega no serviço, você não consegue um atendimento rápido, vai ser agendado muito pela frente. Inclui nesse atendimento uma anamnese, um exame físico e muitas vezes a grande maioria dos nossos colegas que estão nos prontos-socorros da vida, eles vão sempre tentar resolver a parte, né? Ele vai trocar a parte pelo todo. O atendimento rápido pela sobrecarga de trabalho e dos atendimentos ainda que vão ser realizados. Além disso, faz parte desse pequeno curto espaço de tempo do atendimento a solicitação de exames, prescrição dos tratamentos. Então, toda vez que ele recebe um paciente, muitas vezes ele não tem a preocupação de encaminhar aquele paciente para os exames laboratoriais e, ao voltar meses depois, ele vai interpretar aqueles resultados e fazer um tratamento específico, mas não levando em consideração o conjunto do sofrimento dos seus pacientes. Além disso, ele não observa, em grande parte, os sentimentos, porque são consultas muito rápidas. Você tem uma listagem enorme de atendimento. Então, muitas vezes, no nosso atual sistema de saúde, o sentimento do paciente, ele não é levado em conta. E no ambiente hospitalar e ambulatorial? Esta imagem ainda está bem organizada, né? Ela não retrata 100% dos atendimentos de pronto-socorro. Aí ela está uma imagem muito bem organizada, apesar de ser populosa. Então, nós vamos estar com um ambulatório, um hospital, lotado de pacientes com problemas diversos. Muitas vezes, sucateado, principalmente quando se trata do serviço público. Filas de esperas com agendas extremamente concorridas, né? São verdadeiros aglomerados humanos a serem atendidos. E aí, como fica? Como fica a relação médico-paciente, que na Faculdade de Medicina, no 3º ano, nós somos convidados a sempre estabelecer da melhor maneira possível um elo de ligação com o paciente. Porém, no nosso dia a dia, para grande parte dos profissionais de saúde, essa relação fica muito comprometida. Então, se nós formos perguntar, como está então esta relação médico-paciente? Como humanizar a saúde e como humanizar o profissional de saúde? Essa listagem de possibilidades vai depender exatamente de cada um, de como cada profissional vê o atendimento daquele paciente que o procura. Então, nós vamos lembrar da valorização das pessoas, quem procura, no caso o paciente, e quem recebe, no caso o profissional de saúde, olhar o ser humano integralmente, levando em consideração os seus sentimentos e as suas dores físicas e morais. Promover ações transformadoras no ambiente físico, no ambiente psíquico. Integração entre políticas de saúde que sejam eficientes e complementares entre si. E se nós formos nos ater a olhar o ser humano integralmente, o que isso significa? As faculdades de medicina, de uma maneira geral, integram este conhecimento no meio acadêmico? Abordar os sentimentos envolvidos na relação médico-paciente é algo fácil de se fazer? Abordar a espiritualidade do paciente como um meio integrativo de práticas de saúde é permitido ao médico? Existe esta facilidade para que nós possamos responder todas essas perguntas de uma maneira completa?
E aí nós vamos abordar, dentro desse quesito, deste universo tão difícil, muitas vezes com poucas soluções práticas, a espiritualidade. E vamos ver que na literatura médica, na literatura científica, existem vários conceitos de espiritualidade. Para alguns, pode ser a crença que relaciona a pessoa com o mundo, dando um significado para a existência. Para outra, faz parte de um componente psíquico transcendente de significado importante. Religiosidade e espiritualidade tão indissociáveis do fenômeno psicossocial. E aí, ao vermos várias definições sobre o mesmo tema, nós ainda temos dificuldade de fazer uma unificação desta definição, né? Porém, se formos olhar cada uma delas, todas elas em conjunto se preocupam com o ser integral. Na literatura, existem dados científicos que podem se levar em consideração o estudo do binômio saúde e espiritualidade na academia? Até 2012, o PubMed tinha registrado, quando se digita para a palavra espiritualidade, em torno de 4.000 artigos científicos. Quando se digita a palavra religião, nós temos em torno de 41.000 artigos científicos. Estas publicações estão feitas em 3 compêndios, em 3 jornais importantes da publicação indexada. O Jornal da Associação Médica Americana, o Jornal de Medicina da Inglaterra e os Anais de Medicina Interna. Se nós formos traduzir isso tudo num gráfico, nós vamos ver que a publicação em que você contém o estudo sobre a religião influenciando na saúde é muito maior do que as publicações que envolvem a espiritualidade no controle da saúde. Então, isso demonstra que nós temos ainda muito a caminhar. Aqui no nosso país, só citando como exemplo, que não dá para linkar todos, nós temos a USP, no Núcleo de Estudos dos Problemas de Espiritualidade e Religiosidade, a Faculdade do Rio Grande do Sul, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde da Federal de Juiz de Fora, lá na Escola Paulista de Medicina, o Núcleo Universitário de Saúde e Espiritualidade, e também o Núcleo de Saúde e Espiritualidade da nossa AME, da AME São Paulo. Vendo isso, nós vamos entender como fazer uma abordagem e em que momento melhor nós poderemos abordar saúde e espiritualidade com o nosso paciente. Dr. Harold Koenig, então, em uma revisão de artigo do Giancarlo, ele coloca que um grande percentual dos pacientes, ao longo da sua vida e nos tratamentos que ele desenvolve, ele ficaria extremamente satisfeito se em algum destes momentos fosse abordado o tema crença, religião, espiritualidade no seu tratamento. Ele se sente confortável quando isso acontece, né? Portanto, as expressões de fé e de crença em Deus ajudam este paciente durante, muitas vezes, resguardado no seu íntimo ou simplesmente com dificuldade de expressar isso no seu dia a dia. A equipe médica que faz esta abordagem acaba sendo um agente facilitador, como nós vimos hoje nos expositores da manhã, falando exatamente nesta integração, atua como um agente facilitador no seu tratamento em vigência. E no nosso colega médico, será que para ele é fácil fazer esta abordagem? Será que ele
perde um pouco do tempo durante a consulta para abordar este tema com o seu paciente, também nestes estudos foram visto que um grande percentual de pacientes, de médicos e profissionais de saúde, tem dificuldade de fazer a abordagem deste tema, por estes motivos abaixo elencados: ou falta de conhecimento, ou falta de treinamento para abordar com o paciente este tipo de assunto, ou pela falta de tempo, ou pelo desconforto do tema, ou pelo medo de impor as suas crenças individuais em relação ao paciente, se eles divergem em termos de crença religiosa e na abordagem da espiritualidade, ou simplesmente pela irrelevância do assunto. Muitos colegas acham que não tem a necessidade de fazer essa abordagem, porque muitas vezes isso não vai interferir no tratamento do paciente. Porém, graças a Deus, a gente vê que isso tem mudado, né? É importante que nós nos preparemos na nossa formação acadêmica para poder estabelecer esse link com o nosso paciente. E aquele médico que já fez a opção de olhar o seu paciente de uma maneira diferenciada, como essa doutora abraçando no leito a sua paciente, a gente vê que ela consegue abordar isso de uma maneira muito concreta e muito simples. Acaba sendo um processo natural. Por quê? Porque ela acolhe o paciente de uma forma diferenciada. Ela olha o paciente além da sua dor individual, né? Ele avalia as condições de vida, avalia as relações familiares, as relações de convívio, seja na escola, no trabalho, no lazer ou em casa. Ele prioriza uma equipe multiprofissional, levando em consideração as várias áreas do conhecimento aglutinada em prol daquele paciente. Ela promove uma inovação no sentido de transformação e do pensamento crítico em relação ao paciente. E, além disso, leva em consideração os sentimentos que estão envolvidos naquele adoecimento. E, mais uma vez, a gente pergunta: como fica a relação médico-paciente quando você tem um médico ou um profissional de saúde que olha aquela criatura com um olhar humanizado? Se nós formos olhar durante uma consulta ambulatorial desta nossa colega conversando com a sua paciente, a gente vê que é um olhar olho a olho. A expressão da nossa colega está extremamente focada no que a sua paciente está falando. Ela está preocupada em discernir se, além da dor física, existe alguma coisa que esteja contribuindo para a permanência ou pela dilatação daquela doença. E aí a relação se torna muito mais agradável, porque ela está recheada de atenção, respeito. Ela estabelece laços de esperança entre o discernimento de como aquela doença pode melhorar com a ajuda do pensamento do paciente em prol de si mesmo. Gera relações de confiança. Então o médico não é mais um médico, ela passa a ser o médico. Existem laços de fraternidade entre os dois e de credibilidade. Então, quando nós temos um paciente em que você dá atenção a ele e ele se sente considerado na sua atenção, as coisas se tornam mais fáceis. A parceria, a relação médico-paciente se torna mais completa e muito mais tranquila e segura. E lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador já nos alertava para isso. No capítulo do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo.
o que ele fala? Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam o corpo sem tratarem a alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Até o momento, nós temos visto nos serviços de saúde exatamente esta reclamação. Como nós vamos atender bem se nós estamos apenas olhando o fígado do cirrótico, se nós estamos olhando as lesões do lúpus, se nós estamos olhando a hipertensão arterial, se nós estamos olhando apenas o diabetes? Nós precisamos levar em consideração, principalmente nas doenças autoimunes, o fator psíquico, o fator sentimental, o perdão, o auto-perdão que o paciente tem para consigo, se ele consegue pelo menos enxergar que a sua doença faz parte de um complexo em que o pensamento atua sobre o corpo de uma maneira que não seja muito cordata, ou seja, que nós tenhamos uma má visualização de nós mesmos e o nosso corpo responde desta maneira. E acontece hoje, exatamente no dia de hoje, em São Paulo, um curso, que a nossa colega Ana Cláudia Quintana, dos Cuidados Paliativos da USP, a respeito do nosso tema espiritualidade, mas dentro dos cuidados paliativos. E ela foi muito feliz ao fazer esta imagem em que uma equipe de soro está junto com um terço da sua paciente, em que a paciente coloca e deposita a esperança, a sua crença, a sua fé, a sua forma de agir dentro da sua espiritualidade no tratamento a ela proposto. E o que eu achei interessante, e por isso eu trouxe esta imagem e esse texto que nós vamos ler, é de uma colega que tem a noção da espiritualidade, trata o seu paciente de uma maneira muito ampla, levando em consideração os seus sentimentos e a descrição deste evento. Então, na descrição do evento está o seguinte: cada momento do trabalho junto do paciente em cuidados paliativos deveria ser uma prece de celebração pela vida e a sua sacralidade. A dignidade e o respeito que envolve os cuidados dispensados a uma vida humana, em sua finitude, expressam, transpiram, transbordam espiritualidade. A medicina da ciência é muito limitada e mostra apenas uma das faces das possibilidades de compreensão da vida humana. E saber como avaliar e saber o que fazer diante do sofrimento humano sutil pode trazer ao profissional de saúde uma nova perspectiva sobre este cuidado. A complexidade de uma vida só pode ser compreendida com a luz de uma mente espiritual. Se isso falta, acabamos nossa vida sob os cuidados precários de profissionais limitados ao conhecimento técnico da medicina, sem arte e sem habilidades próprias da verdadeira arte de curar. Isto solidifica a necessidade que nós temos de levar em consideração, num atendimento humanizado, o sentimento mais profundo, a maneira mais diferenciada que o paciente tem de si e tem da sua doença. E para isso é necessário que nós possamos modificar a nossa maneira de olhar o seu paciente. Lembrando sempre que ele é um ser integral, ele tem sentimento, ele tem frustração,
ele tem dificuldades em compreender a sua dor. Muitas vezes ele está revoltado, muitas vezes abandonado pela sua família. E nós da área de saúde precisamos olhar, precisamos cuidar na sua mais plena acepção da palavra. Cuidar inclui acolher, inclui amparar. E isso faz toda a diferença. Se nós formos observar estas imagens que relembram a humanização, seja escutando o que aquele paciente tem a falar, seja amparando a sua mão, seja trazendo a alegria, que muitos hospitais, muitos serviços têm os seus doutores da alegria que tentam levar um pouco de acolhimento a estes pacientes, fazendo com que o seu dia a dia se torne mais fácil. Seja acariciando o seu paciente, dando um tempo para que ele possa sentir-se amado, seja num abraço gostoso, seja numa sala de quimioterapia. Nós precisamos levar e precisamos acolher todo este sentimento. Precisamos ensinar a nós mesmos que o sofrimento está ali perto. Nem sempre sofrimento é sinônimo de dor. Nós podemos ter dor sem sofrermos, mas quando existe o sofrimento da alma, a dor, por menor que seja, ela amplifica. E ao amplificar, ela traz uma dificuldade de lidar com este sentimento, gerando a revolta, gerando o orgulho, gerando a empáfia e muitas vezes gerando a dificuldade de se colocar frente consigo mesmo. E com isso, este olhar carinhoso, esse olhar amoroso faz toda a diferença durante qualquer processo de tratamento. Aquele comprimidinho que tem que ser tomado às 8 da noite e às 8 da manhã, parece que ele atua de uma maneira muito melhor, porque o sentimento de vontade de melhorar, de vontade de estar melhor, de vontade de estar próximo de voltar para casa, ele faz um efeito completamente diferente daquele que toma a sua medicação simplesmente porque tem que tomar. Por quê? A palavra que está aí é o acolhimento, é o que resume a humanização dos meios de saúde. É aquilo que faz a diferença em qualquer tratamento. É aquilo que nós, como profissionais da área de saúde, precisamos aprender a fazer, não só com o paciente, mas conosco mesmo. Porque nós somos acolhidos por Jesus. Ele nos espera, Ele está próximo de nós em qualquer momento, principalmente naqueles momentos em que a nossa alma sofre. Quando nós colocamos a nossa confiança naquilo que cremos e de como nós lidamos com isso, qualquer dificuldade, por maior que seja, ela parece ser mais amenizada. E o Cristo sempre está ali para nos acolher. Os seus trabalhadores anônimos, seja no nosso ambiente familiar, seja num leito de hospital, seja num ambulatório, ele vai estar ali para nos dar o amparo e o suporte. E isso, quem sempre falou para nós, eu estou na Associação Médico Espírita do DF há 5 anos, sempre que estávamos próximos com a doutora, ela sempre nos dizia: precisamos levar a alma à medicina, precisamos ver a medicina de uma forma diferente, precisamos acolher
aquele paciente que sofre, não só com o conhecimento técnico, que é extremamente importante, mas principalmente com o conhecimento da alma, com o conhecimento do coração, com a sabedoria de como entender aquela dificuldade daquele que sofre à nossa frente, de como entender como ela age sobre aquela criatura. Portanto, ter o conhecimento técnico, ter o conhecimento do acolhimento e ter o conhecimento de como ajudar, nos colocando na posição de o que eu posso fazer para lhe ajudar? Muito difícil a gente ver no leito de hospital esta pergunta, porque geralmente a situação é inversa. Doutor, me ajude. Mas o que o médico, ou o enfermeiro, ou o terapeuta ocupacional, ou o fisioterapeuta pode fazer a mais do que o seu conhecimento técnico? Acolher, olhar o outro como gostaria que olhassem para ele mesmo. E para a nossa doutora, o nosso eterno sentimento de gratidão. Ela que fez toda a diferença desde a fundação da AME São Paulo e depois da AME Brasil, ela que fez a diferença em vários médicos, em vários profissionais de saúde que ali estão. Muito obrigada a todos.